Ponerologia, você já escutou falar nesse termo, meu amigo? Se não, bora ficar para mais esse vídeo, para mais essa nossa conversa, que hoje o clima vai esquentar. Fala, meus amigos, eu sou o João e esse aqui é o Bar da Costa Leste. No último vídeo a gente estava ponderando aqui, fazendo reflexões sobre esse livro. Deem uma olhada, Ponerologia, Psicopatas no Poder, de Andrew Lobachevsky. É um baita de um livro, a gente já fez uma introdução ali ao autor, ao assunto abordado no livro, no vídeo anterior, então é importante que eles não são diretamente dependentes um dos outros os vídeos, entretanto é bom que você possa assistir esse primeiro e depois regresse ao primeiro, ou vá lá no primeiro, assista completo e depois você vem para essas novas conclusões que nós vamos tirando agora já com a leitura completa do trabalho do Lobachevsky. Aqui eu vou frisar com vocês um texto específico do livro, bem rapidinho, são umas 2, 3 páginas no máximo, mas que é de suma importância para a gente justamente resolver aquele raciocínio e concluir aquele raciocínio que tinha sido aberto no vídeo anterior. A ponerologia, para quem está pegando a partir de agora, é um estudo que o Lobachevsky estava fazendo, ele e outros psicólogos, psiquiatras, usando da psicanálise, da ciência, para desvendar ali naqueles sistemas de poder, de governo socialista, as distorções, como, onde, quando e por que elas ocorriam. E basicamente o que ele traz no livro é que essa ação ponerológica, ou seja, a origem deste mal, começa a surgir a partir do momento em que aquele grupo que assumiu inicialmente uma ideologia com uma certa fundamentação na realidade, buscando corrigir algum erro ou alguma percepção de uma deformidade que estivesse acontecendo em determinada sociedade, em determinado local, começasse a se multiplicar, a crescer de tamanho aquela organização e a partir desse momento estaria sujeita à introdução de novos indivíduos ao qual poderiam com diagnósticos assim, pessoas que seriam portadoras de anomalias psicológicas, de patologias, estariam mais propensas a estarem assumindo os cargos hierarquicamente mais valorosos e então eles começariam uma distorção daquela primeira motivação ideológica fundamentada na realidade para uma segunda linha de ação que seria uma ação muito mais, digamos, baseada em interesses pessoais e na satisfação imediata desses interesses acima da linha inicialmente movida pela ideologia daquele determinado grupo. E isso ele viu, pois constatou ali na sua época de academia, na época de faculdade dele, que ele fez a graduação e depois continuou lecionando durante algumas décadas. Então o Lobachevsky trata desse cenário, ele entre seus pares e entre toda a sociedade daquele determinado momento do recorte ali da Polônia, que é a terra natal do autor. Então nós vamos aqui dizer, citar no livro mesmo, aonde ele menciona como a classe científica começou a sofrer a influência desse sistema e como esse sistema patológico começa a dirigir a ciência lá na época do Lobachevsky.
Então ele trata aqui, ó, minhas tentativas de explicar como era outra realidade encontraram dificuldades com as quais já estávamos familiarizados. Embora algumas pessoas já tivessem ouvido falar no abuso da psiquiatria, porém, aqueles porquê continuavam brotando durante a conversa e permaneceram sem respostas. A situação nessas áreas científicas de atividades sociais e curativas e das pessoas ocupadas com essas questões só pode ser compreendida uma vez que tenhamos percebido a verdadeira natureza da patocracia à luz da abordagem ponerológica. Imaginemos então algo que só é possível em teoria, a saber que um país sob dominação patocrática seja inadvertidamente permitido a desenvolver livremente essas ciências, permitindo um influxo normal de literatura científica e contatos com cientistas de outros países. Psicologia, psicopatologia e psiquiatria floresceriam abundantemente e produziriam extraordinários representantes. Aqui ele está justamente fazendo essa brincadeira, porque isso só aconteceria em um ambiente de normalidade. Entretanto, num ambiente de patocracia, ao qual psicopatas estivessem em posições de destaque, jamais seria permitido o livre exercício dessas atividades e ciências. Então aqui ele está imaginando, vamos imaginar que em um ambiente patocrático fosse mantida assim a liberdade científica dos estudos avançarem nessa matéria da psiquiatria. Qual seria então o resultado? E ele diz para nós, essa acumulação de um conhecimento apropriado permitiria em pouquíssimo tempo a realização de investigações cujo significado já compreendemos. Elementos faltantes e questões insuficientes investigadas seriam completamente aprofundadas por meio de pesquisas adequadamente detalhadas. O diagnóstico do estado patocrático de coisas seria então elaborado logo por volta da primeira dúzia de anos da formação da patocracia, principalmente se essa tiver sido imposta. A base do raciocínio dedutivo seria significativamente mais ampla do que qualquer coisa que o autor possa aqui apresentar, e seria ilustrada através de um rico corpo de material analítico e estatístico. Ou seja, se a ciência continuasse livre, é óbvio que eles iriam juntar um material tão rico de compreensão daquele sistema patológico que poderiam já facilmente diagnosticar a situação de anomalia ao qual estariam inseridos. Uma vez transmitido para a opinião mundial, tal diagnóstico rapidamente se incorporaria a essa opinião, forçando as ingênuas doutrinas políticas e propagandísticas para fora da consciência social. Isso alcançaria as nações que fossem objeto das intenções expansionistas do Império Patocrático e tornaria no mínimo duvidosa a utilidade de qualquer ideologia de propaganda usada como cavalo de Troia. Ou seja, aqui como cavalo de Troia, ele diz justamente, aquela primeira ideologia daquele grupo, ela é usada como um mecanismo de poder, porque a ideologia em si se baseia na realidade. Ela se baseia como um modo de correção de algum erro que exista realmente em determinado local, em determinado momento. Entretanto, essa governança patocrática se utiliza dessa ideologia como propaganda. Entretanto, as ações desse sistema são diretamente opostas à ideologia propagandística. E isso, neste mundo, nessa sociedade patocrática, ao qual a ciência tivesse essa autonomia de continuar os seus trabalhos, esses pesquisadores teriam rapidamente esse diagnóstico seria transmitido não só para a sociedade que está sob o jugo daquela patocracia, mas para a opinião dos pares mundialmente, e logo esses estariam imunes a outros eventos que estivessem em formação nas suas respectivas localidades, bem como aquela sociedade começaria a ter argumentos objetivos para objetar o avanço daquela situação que se alastra no país e na localidade ao qual eles estão. Essa consciência popularizada nos países afetados por esse fenômeno iria simultaneamente reforçar a resistência psicológica por parte das sociedades humanas normais e fornecê-las novas medidas de autodefesa.
Pode algum império patocrático arriscar permitir tal possibilidade? Em tempos em que as disciplinas acima mencionadas estão se desenvolvendo rapidamente em muitos países, o problema de se prevenir tal ameaça psiquiátrica se torna, para a patocracia, uma questão de ser ou não ser. Qualquer possibilidade de uma situação como essa emergir precisa ser então evitada profilática e habilmente, tanto interna quanto externamente ao império. Ao mesmo tempo, o império é capaz de encontrar medidas preventivas eficientes graças à sua consciência de ser diferente, assim como aquele conhecimento psicológico específico dos psicopatas, com o qual já nos familiarizamos, parcialmente reforçado pelo conhecimento acadêmico. Tanto dentro quanto fora das fronteiras dos países afetados pelo fenômeno acima referido, um premeditado e consciente sistema de controle, terror e enganação é então colocado para funcionar. Então aqui a gente já começa a entrar efetivamente no assunto de como essas sociedades, instituições, mecanismos de poder patocráticos agem diante dos seus subordinados, diante das pessoas que estão dentro daquele determinado sistema. E, segundo Lobachevsky, com um pré-determinado e consciente sistema de controle, terror e enganação funcionando em full time dentro daquela sociedade, como a gente percebe coincidentemente em alguns lugares, que você vê todas as instituições, todos os agentes públicos, organismos de mídia, todas essas empresas e instituições trabalhando massivamente em prol de determinada pauta que, na vista da pessoa normal, do cidadão normal, rapidamente é vista como algo completamente equivocado. Quaisquer trabalhos científicos publicados sobre tais governos ou importados desde fora precisam ser monitorados, de modo a assegurar que não contenham qualquer informação que pudesse ser nociva à patocracia. Especialistas de grande talento se tornam objeto de chantagem e controle malicioso, o que, é claro, faz com que os resultados nessas áreas científicas sejam inferiores. Toda operação precisa, é claro, ser levada a cabo de um modo que evite chamar a atenção da opinião pública de países de estruturas humanas normais. Os efeitos de um azar desse tamanho poderiam ser desastrosos. Isso explica por que pessoas pegas realizando trabalhos investigativos nessa área são destruídas silenciosamente e por que pessoas suspeitas são forçadas ao estrangeiro para que lá se tornem objetos de campanha de assédio devidamente organizadas. As batalhas estão sendo travadas, portanto, em frontes secretos que podem nos fazer lembrar a Segunda Guerra Mundial. Os soldados e líderes que lutavam nos mais diversos cenários não estavam cientes que seu destino dependia do resultado daquela outra guerra, a guerra travada por cientistas e outros soldados cujo objetivo era impedir que os alemães produzissem a bomba atômica. Os aliados venceram a batalha e os Estados Unidos se tornaram os primeiros a possuir essa arma letal. No presente, porém, o Ocidente segue perdendo batalhas científicas e políticas nesse fronte secreto. Os combatentes solitários são vistos como esquisitos e a eles é negada assistência, ou lhes forçam a trabalhar duro por seu pão de cada dia. Enquanto isso, o cavalo de Troia ideológico segue invadindo novos países. Uma análise da metodologia dessas batalhas, tanto no fronte interno quanto no externo, aponta aquele conhecimento patocrático específico tão difícil de se compreender à luz da linguagem natural de conceitos, de modo a ser capaz de controlar as pessoas e aquelas áreas científicas relativamente não populares. É preciso saber ou ser capaz de sentir capaz de sentir o que está acontecendo e quais fragmentos de psicopatologia são mais perigosos. O examinador dessa metodologia logo fica também ciente das fronteiras e imperfeições desse autoconhecimento e prática, ou seja, das fraquezas, erros e gafes do outro lado, e talvez possa vir a tirar proveito disso. Em nações com sistemas patocráticos, a supervisão das organizações científicas e culturais é designada a um departamento específico de pessoas de especial confiança, um departamento sem nome,
composto quase que inteiramente de indivíduos relativamente inteligentes, portadores de característicos traços psicopáticos. Esses indivíduos precisam ser capazes de completar seus estudos acadêmicos, ainda que às vezes forçando os examinadores a conceder avaliações generosas. Seus talentos são geralmente inferiores àqueles das médias dos estudantes. Aqui um ponto importante, principalmente em relação à ciência psicológica. Apesar disso, são premiados por seus serviços com a obtenção de graduações acadêmicas e posições. E permite-se que representem internacionalmente a comunidade científica de seu país. Como sendo de especial confiança, permite-se também que não participem das reuniões locais do partido e mesmo que não façam parte dele inteiramente. Em caso de necessidade, podem passar como apartidários. A despeito disso, esses superintendentes científicos e culturais são bem conhecidos na sociedade de pessoas normais, que aprende muito rapidamente a arte da distinção. Nem sempre são devidamente diferenciados de agentes da polícia política, embora se considerem parte de uma classe melhor do que esta última. Precisam, de qualquer modo, cooperar com ela. Frequentemente encontramos essas pessoas no estrangeiro, nos países de pessoas normais, em que em diversas funções e institutos lhes concedem verbas na convicção de que estejam assim auxiliando o desenvolvimento do conhecimento em países sob governos comunistas. Esses benfeitores não percebem que estão fazendo um desserviço para a ciência e para os verdadeiros cientistas ao permitir que os supervisores ganhem uma certa autoridade semi-autêntica, ao permitir que se tornem mais familiarizados com aquilo que mais tarde irão declarar como perigoso. O que o Lobachevsky está dizendo aqui? O que ele está dizendo é que nesse sistema patocrático, aqueles cientistas que realmente estão desempenhando um papel de vanguarda, realmente um papel importante, desenvolvendo realmente a ciência, são massacrados, são colocados de canto, são muitas vezes presos, são muitas vezes obrigados ao exílio, né? Colocados em postos que eles dependam, inclusive, de manter ali arduamente a sua própria subsistência. Enquanto alguns membros que são menos destacados, pessoas muito medíocres ali naquela linha bem da normalidade mesmo, sem qualquer valor relevante, são alçadas aos mais altos cargos e às mais altas instituições, ganhando poder, notoriedade e destaque público. E muitas vezes esses agentes que também portam sintomas de psicopatia, segundo o próprio Lobachevsky, eles se declaram e são até apartidários, ou seja, o próprio mecanismo, o sistema de poder não quer que ele seja um interno do mecanismo, porque isso tornaria muito facilmente perceptível pela pessoa normal. Então eles põem esse cientista que eles mesmos promovem e alçam as posições de mais alta relevância, como se fossem civis, como se fossem cientistas realmente autênticos, quando de fato eles não são. E isso levaria inclusive a instituições estrangeiras, a outras nações, a darem postos de destaque a esses indivíduos, tendo em vista o tamanho que eles têm dentro do seu próprio país, e assim só geraria uma cadeia de falsidade, vamos dizer, científica através desse sistema. Afinal de contas, continua Lobachevsky, são eles que depois terão o poder de permitir que alguém inicie um doutorado, embarque em uma carreira científica, alcance estabilidade acadêmica e seja promovido. Sendo eles mesmos cientistas bastante medíocres, tentam derrubar os de maior talento, motivados tanto por interesses próprios quanto por aquela inveja típica que caracteriza a atitude de uma patocracia em relação às pessoas normais. São eles a monitorar os trabalhos científicos em vista de sua adequação ideológica e assegurar que um bom especialista não tem acesso à literatura científica de que precisa. Os controles são excepcionalmente maliciosos e traiçoeiros nas ciências psicológicas em particular, por razão agora compreensíveis a nós.
São compiladas listas escritas e não escritas de assuntos que não devem ser ensinados, e diretivas correspondentes são realizadas para distorcer apropriadamente a outros temas. Esta lista é tão vasta na área da psicologia que nada permanece dessa ciência, exceto um esqueleto esvaziado de qualquer coisa sutil ou penetrante. Aqui, por hoje, eu acho que é o ponto onde a gente queria chegar. Então vocês entendem como isso corrobora, inclusive com a nossa visão empresarial, porque o que nós estamos falando aqui? Nesse assunto, o Lobachevsky estava abordando a categoria, a classe científica e como ela foi se desvirtuando. Então você percebe que nesse caso a ideologia era realmente a ciência, a busca da verdade daqueles sintomas patológicos que existiam naquele dado momento. Entretanto, quando esse sistema patocrático está no poder, ele desvirtua isso, escanteando aqueles que estão verdadeiramente exercendo a ciência e colocando uma espécie de fantoche deles, com pessoas que também têm essas características patológicas, que integram a parte mais alta daquela hierarquia, e a partir daí, com esse destaque, com esse poder, eles serão os novos avaliadores nas cátedras que estarão formando os novos cientistas. Então, postos nessa condição, todos os estudos e pessoas que mereçam realmente um destaque são desde o seu nascimento, vamos assim dizer, abafadas e não alcançam um lugar ao sol, enquanto novos medíocres, novos pesquisadores que tenham também esse caráter patológico são embustidos e alimentados para fazer a roda do sistema continuar fluindo ad eternum, vamos dizer assim. É muito rico esse testemunho aqui relatado pelo Lobachevsky e corrobora, sim, com aquela experiência e com aquela vivência que abordamos no vídeo anterior. Me comenta aqui o que você achou. Você vê isso também aí na sua realidade, no seu dia a dia, que não funciona mais aquele mecanismo que há pouco tempo fazia tanto sentido de você ser um técnico, ser uma pessoa que realmente está trabalhando naquela sua determinada área e diante disso os cargos superiores iam como descobrindo esse seu talento, descobrindo o talento nos demais colegas, e esse talento, essa vocação, esse conhecimento era aflorado com mais vigor dentro das instituições, inclusive nas instituições empresariais, e a partir deste modelo e desse sistema de controle mais patológico, a gente verifica que não, esses indivíduos são barrados, eles não têm mais acesso a um nível hierárquico, a partir, claro, de um determinado ponto, e desse ponto em diante, quem avança já não são mais os tão bem municiados desse tipo de base intelectual, cultural, técnica. E sim, o amigo do amigo, o primo do cunhado do genro, essas coisas desse tipo. Coincidência? Ou será que ainda hoje verificamos o que o Lobachevsky nos descreve aqui no Ponerologia? Eu vou deixar um grande abraço para vocês, mas não esquece de curtir o canal, envia para um amigo que possa se interessar por esse tema, comente o que você achou ou sugira novos temas e voltaremos em breve. Um grande abraço e até mais.